Ó, a coquei. Então, o tema da nossa PEC hoje é o tratamento cirúrgico da endometriose intestinal, e quem vai apresentar o caso clínico é o Dr. Diogo Viana Abreu, que é residente do segundo ano do Hospital Santa Casa. Diogo, fica à vontade para compartilhar a sua tela e para iniciar o caso. Quem vai debater é o coordenador da residência, o Dr. Guilherme, e ele fica à vontade para interromper e abrir as perguntas. Estou vendo que o doutor Paulo já está aqui, já pode ser perguntado, e o doutor Pablo vai entrar representando o IPSENG. Boa noite. A hora que eu apertei para compartilhar a tela, deu um erro no aplicativo. Deixa eu tentar de novo. Diogo, se você quiser também, você pode me mandar por e-mail aqui que eu abro para você. Se tiver com problema, se eu sei que você está no hotel em São Paulo, né? Às vezes está sem recurso. Eu até tinha deixado combinado com a Ana Paula, mas eu acho que vai dar certo. Peraí. O Tá Cândia, só para eu aparecendo? entender a dinâmica, como é que vai ser a nossa participação, a minha e do Guilherme? A gente vai responder algumas perguntas, é isso? Tá Tá mudo, mudo, tá mudo, Cândido. tá mudo. Perdão, o Guilherme vai coordenar as perguntas, você e o Tá, Pablo respondem. ok, beleza. Não, só como que é novo, né, ô Paulo? A gente vai só conversando na boa, sem, né, falando do caso mesmo em si, porque a Lu vai dar Tá, aula depois, então acho que não precisa aprofundar tanto em teoria, né? tá, Ótimo, excelente. ok, Para ficar bem à vontade mesmo, a ideia é bem como eu faço, o que acha que é importante de pontuar. ok. Consegui compartilhar? Não, né? Não, você ainda não está compartilhando, não. Você mandou para Ana? Às vezes é melhor ela abrir para você. Mandei, a Vou Ana tá abrir aí. aqui, gente. Vou abrir. Um momentinho só. É. Gente, é porque a gente veio pro curso em São Paulo e tô com um pouquinho de dificuldade aqui. Mas, Guilherme, isso, Ana, só colocar no modo apresentação. Coloca pra gente no modo apresentação, Ana? Não tá no modo? Pra mim aqui tá. Não, tá. Não? Quer tentar descompartilhar e compartilhar de novo? Costuma dar certo. Não, não tá no modo apresentação, tá os quadrinhos ao lado. Tá. Olha aqui, o que que eu faço agora? Eu tô tentando ajudar a Lu aqui a entrar também no Zoom, ela não tá conseguindo. Aí volta lá. O Igor tá tentando aqui ajudar ela. Não, volta lá naquela página onde está escrito lá. Pode. Aí pode clicar no botão tá ali. Isso. E aí clica. Isso.
Tá tendo dificuldade para compartilhar, Ana? Eu coloco para compartilhar, vocês não estão vendo? Não, não está compartilhando. Ah, agora começou. Isso, mas continua sem estar no. Aí. Deu certo. Não muda. Mas tudo bem, vamos sem apresentar, ver se você consegue mudar. Passa a próxima. Isso, vai passar. Vamos pequeno assim, mas vamos começar. Diogo, a palavra é Bom, sua. então boa noite, gente. Desculpa os imprevistos aí. Obrigado, Ana e Cante, pela ajuda. Bom, então, meu nome é Diogo, eu sou residente R2 de coloproctologia da Santa Casa de Belo Horizonte. Eu vou apresentar um caso clínico sobre endometriose intestinal e depois nós teremos a aula da doutora Luciana Pira. Pode passar. Ana, pode passar. Um momentinho só, que para mim tá passando e para vocês não. Tô É, tentando resolver. você tem que Aí, clicar no. Isso aí, agora ó. passou. Isso. Bom, então, essa paciente, né, feminina, de 36 anos, ela foi encaminhada para a proctologia devido à infertilidade secundária à endometriose profunda e infiltrativa. Ela não tinha queixas de dor importante. Paciente de história pregressa, ela tinha sido admitida no pronto-socorro em 2021 com uma dor abdominal, tinha sido feito o diagnóstico de DIP, né, de doença inflamatória pélvica, e foi realizada uma videolaparoscopia. Diagnóstico, nessa videolaparoscopia foi detectada essa endometriose profunda. Então, ela teve esse diagnóstico através dessa videolaparoscopia. Ela, né, na sua continuidade de lá para cá, ela teve infertilidade, né, não conseguia engravidar e procurou a reprodução assistida e tentou uma fertilização in vitro que não teve sucesso. Tendo visto isso, foi indicado para ela um tratamento cirúrgico da endometriose profunda antes de uma nova tentativa de fertilização in vitro. Agora ficou em modo apresentação, Ana. É, Bom, então essa paciente, ela fez essa tentativa de cirurgia e fez uma nova tentativa de fertilização in vitro que também não obteve sucesso. Essa paciente ainda tem 3 embriões congelados, né, para ela tentativas futuras de gestar. Bom, em maio de 2022, ela teve um cisto ovariano em crescimento progressivo e foi operada de urgência em outro hospital é, e por via aberta. Ela evoluiu com uma complicação cirúrgica e foi para o CTI. Não tem muitos relatos, assim, é uma história um pouco confusa, mas ela teve lises de aderências e tem um relato até de perfuração intestinal, porque ela tinha muitas aderências, uma perfuração no sigmoide. A paciente permaneceu no CTI por 7 dias e foi realizada uma salpingofarectomia unilateral à esquerda, por causa desse cisto ovariano. Pode passar. Ô, Ana, volta só um pouquinho. Eu acho que esse modo de apresentação cortou um trecho ali embaixo, não? Deixa eu ver. Não, acho que não. Bom, então, pode passar, por favor. Essa paciente foi encaminhada no final de 2023 para a avaliação desse tratamento, de novo tratamento cirúrgico da endometriose profunda. Ela foi então examinada, né, no consultório de proctologia. Ela tinha essa história de 2 tentativas, então, de fertilização, as duas sem sucesso, né? Uma antes da primeira tentativa de tratamento cirúrgico da endometriose e uma após a tentativa de tratamento cirúrgico da endometriose, também sem sucesso. De história pregressa, ela tinha apenas hipotireoidismo bem controlado e ela não tinha queixas de hábito intestinal. Tinha evacuações diárias, não tinha sintomas obstrutivos. Ela tinha, assim, bom estado geral, exame físico, abdômen livre, flácido, uma cicatriz bem cicatrizada, uma laparotomia infraumbilical.
E ao toque retal, essa paciente não tinha lesões palpáveis e o toque era indolor. Bom, foi solicitado, então, pode passar, uma ressonância de pelve para investigação dessa endometriose no final de 2023. Bom, então ela tinha um nódulo endometriótico fibrótico infiltrativo, reto-uterino baixo, de 2 por 1 centímetros. Ele se estendia para a parede anterior do reto alto, envolvendo a serosa, medido na parede intestinal 1,5 centímetros no maior eixo, com uma espessura de meio centímetro, comprometendo menos que 1/3 da circunferência intestinal, sendo que o segmento mais distal do nódulo, né, se encontrava a cerca de 13,4 centímetros da margem anal. Associado também tinha um espessamento, uma retração dos ligamentos uterossacros junto às suas raízes, com envolvimento fibrótico barra endometriótico e obliteração parcial do fundo do saco. Ela também tinha formações císticas anexiais bilaterais. Eu sei que no relato da última cirurgia dela, que foi, né, em outro hospital, com outra equipe, tinha um relato de anisectomia esquerda completa, mas foi visto, na verdade, um cisto ainda em topografia anexial esquerda. Ela tinha 2 cistos maiores à direita, um de 14 e um de 30 centímetros cúbicos, e um também de 30 centímetros cúbicos à esquerda. E essa paciente também tinha sinais de adenomiose, né, no útero, na ressonância. Pode passar. Bom, essa é a imagem que nós escolhemos dentre as imagens da ressonância, que mostra, né, o reto contrastado. A gente pode ver esse nódulo endometriótico na topografia de reto alto. Passa para a gente apresentar ele, Ana. Essa parte mais escura é um nódulo endometriótico e pode passar a próxima, mostra uma dobra do cólon sobre si mesmo, que justifica o próximo slide, que é a colonoscopia. Então, essa paciente, ela tinha uma dificuldade de realizar a colonoscopia. Foi tentativa em fevereiro de 2024 e, assim, o colo estava em boas condições de preparo, mas essa paciente tinha uma angulação fixa, justamente a 14 centímetros da borda anal, a mesma topografia do nódulo. E você pode ver aqui direito no canto superior da tela essas setas mostrando justamente essa angulação, que não foi possível transpor. Bom, pode passar. Bom, esse é o vídeo da colonoscopia que está gravado, a tentativa de passar por essa angulação fixa. Você percebe que não é possível, mesmo conseguindo expor a luz, ela não consegue entrar, porque o cólon está fixo, ele não aceita as manobras. Bom, então foi indicado tratamento cirúrgico para essa paciente, que foi realizado no dia 11 de março. O inventário da cavidade dela, ela tinha uma pelve e o abdômen bloqueados por inúmeras aderências entre delgado, útero, bexiga e reto sigmoide, envolvendo também os ureteres e a inervação hipogástrica bilateral, e também o apêndice fecal. Além disso, uma coisa um pouco atípica nesse caso, que assim não é tão comum, que era o acometimento até de endometriose no íleo terminal, com vários pontos de estenose, apesar de que a nossa paciente não tinha sintomas obstrutivos. Bom, foi realizada então uma ressecção reto-sigmoide pela técnica preservadora do meso e anastomose coloretal término-terminal grampeada intracorpórea, com o circular 29. Foi feita também uma enterectomia envolvendo todas as lesões com anastomose lateral mecânica e também foi realizada a apendicectomia. Bom, aqui esse slide um pouco mais de texto, mas só para passar o pós-operatório da paciente. No começo ela ficou bem, tolerou dieta, foi, né, introduzida dieta líquida por via oral no primeiro DPO, sonda vesical de demora tinha uma diurese clara, então ela também foi retirada, a paciente estava passando bem.
ela começou a ficar um pouco arrastada. No terceiro dia pós-operatório, ela já não estava tolerando mais a dieta, teve uma distensão abdominal, foi aventada a hipótese de um ilha dinâmico. Foi realizada a passagem de sonda nasogástrica. Essa paciente, ela mantinha o PCR muito elevado e esse quadro mais arrastado, então no quarto DPO, foi realizada também uma tomografia de abdômen com contraste oral para avaliar principalmente a anastomose do delgado. E essa tomografia não mostrou nenhum sinal de fístula, nem na anastomose no delgado, nem na anastomose coloretal. Mas a paciente mantinha ainda em distensão, foi mantida a sonda nasogástrica. Mais 2 dias, a paciente, né, após tratamento clínico do ilho dinâmico, ela também teve uma drenagem de secreção pela ferida à direita, que era uma coleção no subcutâneo, e isso melhorou clinicamente a paciente. Provavelmente estava causando ali também uma inflamação e isso aumentando o ilha dinâmico da paciente. Ela começou a apresentar, então, um baixo débito na sonda nasogástrica, que foi retirada e realizada a reintrodução da dieta no 6º dia. A paciente tolerou bem a progressão da dieta e no 8º dia pós-operatório ela recebeu alta hospitalar. Atualmente, a paciente encontra ainda em tentativa de estímulo, né, para conseguir gestar, para realizar o implante dos embriões. Bom, no caso clínico, era isso. Agora acho que eu passo a palavra para a Luciana e para o Guilherme para debater sobre o caso. Não é isso, Cândido? Isso. Obrigado, Diogo, pela apresentação. Então, sim, a gente viu que o tão complexo que é esses casos, quando a endometriose é mais disseminada, mais profunda, né? E às vezes atrapalha muito o diagnóstico. Eu até conversei com a Luciana, ela me falou um pouco sobre o caso, e essa paciente, a gente viu que antes do tratamento mesmo, ela passou por diversas cirurgias, né? E às vezes a gente não sabe o que foi feito, tem até uma parte ali que eu até fiquei na dúvida que eles falam. Em 2022, ela foi operada e foi feita a lise de aderência, a salpingoforectomia unilateral. E fala que Uhum. não tinha, né, o laudo completo, né, do negócio, da cirurgia. E depois, na ressonância a seguir, depois desse tratamento dela em 23, se não me engano, final de 23, já mostra a ressonância falando que tinha formação cística anexial bilateral. Então, isso acontece muito, Sim. né? Às vezes a paciente opera num lugar, não traz o relatório direito, não sabe o que faz, e fica meio confuso, assim, a questão do segmento. O Paulo está aí, eu não sei se o Pablo entrou. Ô, Paulo, em relação, sim, então, pelo diagnóstico, a dificuldade que a gente tem, né, às vezes de fechar, às vezes a paciente é sofrida, né? Ela já passou em vários médicos, começa às vezes com a dor abdominal, alteração de fluxo, dificuldade para poder engravidar. Na sua prática, assim, como é que você faz o diagnóstico da paciente dessa? Porque às vezes a maioria das vezes já chega para a gente com encaminhamento, né, de avaliação de endometriose. Mas você tem costume, assim, de pedir algum marcador, tipo CA-125, que às vezes eles falam, faz a realização de colono, ressonância de rotina? Então, Então, deixa boa eu noite a todos. acrescentar um pouquinho mais aí, deixa eu colocar um pouquinho mais de pimenta. Com o tanto de dado que a ressonância tem dado para gente, você acha, Paulo, que ainda cabe surpresa no intraoperatório pela dificuldade do diagnóstico da endometriose? Você tem preferência de um método em relação ao outro, o ultrassom e a ressonância, ou o negócio é mais examinador dependente? Então, boa noite a todos. Agradecer a oportunidade. É um tema que eu gosto muito, né? Hoje em dia é um dos temas que eu mais me dedico à endometriose. Então, assim, a gente tem um núcleo de endometriose no hospital que eu trabalho, que é um núcleo que já é uma referência também. Então, assim, a gente tem lidado com esses casos, enfim, frequentemente. Então, assim, eu acho assim, só falando um pouco do caso, eu acho que é importante que a gente leve em consideração o tanto que essas mulheres sofrem até chegar no serviço de referência, né? Então, assim como doença inflamatória intestinal, né, assim como outras, o tumor de reto, existem grupos, né, especializados no tratamento dessas doenças. Nós temos radiologistas dedicados à endometriose no nosso serviço. Nós temos nutrólogos dedicados à endometriose, né, ginecologistas dedicados à endometriose, coloproctologistas dedicados à endometriose. Então, assim, não é uma coisa para qualquer um, né?
é necessário experiência, é necessário dedicação. Então, assim, são mulheres que sofrem porque, você vê, é uma paciente que passou por várias mãos, por várias cirurgias, e aí, no fim das contas, ela culmina com invasão de intestino, com uma série de lesões. Será que essas lesões foram tratadas anteriormente? Será que essa paciente foi bem tratada anteriormente? Será que ela foi operada de forma adequada? Será que foi indicado um hormônio como profilaxia para essas doenças, para essas recidivas? Então, assim, é tudo muito confuso, né? Assim, até chegar nesse serviço, né, no serviço de referência e ser operada, então. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que é importante ficar claro é o seguinte: é uma doença complicada, é uma epidemia hoje em dia, a gente vê as mulheres, né, cada vez mais tendo endometriose, então nós vamos conviver com isso frequentemente e temos que ter atenção e temos que estar, né, bastante atenção a essa possibilidade, né, de que essas mulheres têm endometriose. As mulheres reclamam que sofrem muito e elas não sabem né, assim, e pula de um médico para o outro e ninguém nunca pensou, elas falam, ninguém nunca falou que eu poderia ter endometriose, ninguém nunca investigou isso aí. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante, dor pélvica, infertilidade, alterações até intestinais, né, dificuldade de evacuação, dor para evacuar, tenesmo, etc, etc, pode ser endometriose. Então, a gente tem que ter muita atenção, né, nós estamos falando para residentes aqui, então, é um diagnóstico que tem que ficar na nossa mente, né, endometriose para essas mulheres. Agora, respondendo a essas perguntas, eu habitualmente acho que o melhor exame para endometriose é ressonância magnética. Só que é uma ressonância que é igual a ressonância de reto, não é feita por qualquer pessoa. Tem que ser um radiologista dedicado à endometriose. No nosso serviço, nós temos duas colegas que fazem ressonância para endometriose e só para endometriose. Então, assim, é o dia inteiro ali em cima de endometriose. Então, assim, isso é fundamental, porque não é qualquer pessoa que consegue dar um diagnóstico adequado, nos trazer as informações que a gente precisa. E eu acho que esses marcadores não são necessários, porém eu acho que a colonoscopia ela é fundamental por dois motivos. Eu acho que essas mulheres elas devem fazer colonoscopia sempre. Primeiro, para você ver se o grau de invasão dessa endometriose pela parede retal, até para vocês orientar a paciente que provavelmente ela vai ter que fazer uma ressecção, um abaixamento, até para você se preparar para o que está por vir. Mas eu acho que a principal causa não é essa. A principal causa, assim, como eu trato endometriose, então, assim, eu já tive vários casos em que a gente encontrou outras questões muito mais importantes, até que a endometriose, e que a gente salvou a vida recentemente, agora mesmo, uma paciente com uma mucocele de apêndice, né? Que nós operamos, teve a gente, pela biópsia, que a gente achou até que foi endometriose, mas pela biópsia veio um carcinoma de apêndice. Eu já tive carcinose de reto. Então, assim, a gente tem que ter certeza, uma vez que você vai submeter uma paciente dessa, uma cirurgia grande, né, debilitante, né, que tem vários riscos, tem chance de fístula, chance de alterações urinárias, alterações intestinais, a gente tem que ter certeza que não há um tumor, que não há alguma outra alteração em algum outro local daquele intestino. Então, acho que colonoscopia é fundamental. Uma ressonância dedicada. Agora, Cante, em relação a essa pergunta sua, eu acho assim, quando você faz o exame num local onde nós temos uma equipe dedicada, radiologistas dedicados, a gente consegue ter cada vez mais né, um exame fidedigno à realidade. Então, cada vez mais a gente tem, né, a gente encontra na cirurgia aquilo que o colega fala na ressonância. Porém, algumas vezes, cada vez menos, temos surpresas. Às vezes para mais ou às vezes para menos. Então, já chegou lá de a gente achar que... Hoje mesmo eu tive endometriose agora à tarde, que a gente achou que tivesse alguma invasão intestinal e, na verdade, não tinha, né? Era uma coisa bem superficial. E, em contrapartida, a gente às vezes chega lá num paciente que fala que às vezes tem pouca coisa, chega lá, é um abaixamento, uma invasão maciça e tal. Então, acho assim, fundamental também a gente, então, fazer o exame num local onde a ressonância é dedicada e, a partir daí, a gente tem cada vez menos surpresa. Uma coisa que nós estamos incorporando agora no nosso serviço é também realizar a ressonância de abdômen, porque cada vez mais a gente tem identificado lesões em diafragma, tá? Então, assim, a gente tem feito cada vez mais, e é fundamental, para os meninos que estão aqui agora, né? Qualquer paciente que for submetido a uma cirurgia de endometriose, com invasão, né, de reto sigmoide ou de reto, sempre avaliar ilho terminal e apêndice. Sempre, sempre, porque a chance de ter lesão concomitante é muito alta.
E assim, o que eu quero trazer um pouco de experiência minha em relação à endometriose, em relação à cirurgia minimamente invasiva, é em relação à robótica, né? Eu acho assim, a robótica ela tem indicações, eu não sou aquela pessoa que acha que a robótica é para tudo e para todos, mas especificamente para endometriose, eu acho que muda a conduta. Então, assim, já teve pacientes que talvez a gente fizesse um disco ou até um abaixamento e acabou fazendo um shaving pela robótica. Então, assim, eu acho que a robótica, quando você pensa em endometriose, é uma forma de tratar que a gente consegue ser menos invasivo quando necessário. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas. Se tiver alguma outra coisa, você me lembra aqui, Guilherme, se quiser que eu comente alguma outra coisa. Mas, enfim, Não, essa, ótimo. essa é a minha, essas são as minhas ponderações e o que eu acho. E é importante, então, só concluindo que a gente realmente tenha atenção a essa possibilidade. Eu acho que ressonância é o exame, então a gente deve sempre avaliar essa questão de ressonância. E uma coisa muito importante é a gente levar esse paciente para serviços dedicados à endometriose, para que a mulher não faça 3, 4, 5 cirurgias e culmine com uma ressonância mostrando invasão de reto, invasão de tudo quanto há, uma vez que poderia ter se tratado isso há muito mais tempo, de outras formas, enfim. Então, eu acho que é importante ter atenção a esse diagnóstico e encaminhar para serviços que têm profissionais que se dedicam a isso. Ô, Cântia, pelo adiantar das horas aqui, já são quase 8h30, eu queria só fazer uma pergunta para o Paulo, se ele puder responder rapidinho, e aí eu acho que a gente já pode, até em respeito à Lu, apresentadora, aí, para não estender muito, né? Ô, Paulo, ótimo que você falou, realmente eu acho que tem que ter o centro, assim, né, de excelência, todo mundo dedicado a tratar da doença. E como é que é o fluxo lá nos serviços seus? A paciente chega, passou na consulta com o gineco, passou na coloprocto, vocês definiram a cirurgia. Aí vocês vão entrar na cirurgia em conjunto. Vocês têm uma padronização de técnica? Se, não, eu começo primeiro, depois entra a gineco faz, vocês fazem um inventário seguindo um roteiro, sempre avalia, igual você falou, a questão do diafragma. Como é que funciona? Então, Guilherme, é uma excelente pergunta. Nós temos um centro chamado NIPT, né, que é um centro de referência já em endometriose, e quem capitaneia o NIPT, né, esse centro é o João Oscar, que é um colega nosso ginecologista dedicado à endometriose. Ele opera endometriose todos os dias, né, a principal área de atuação dele. E nesse grupo a gente tem coloproctos, nutrólogos, radiologistas, urologistas que estão dedicados a isso. Geralmente o paciente chega ao ginecologista, mas uma coisa é muito interessante, como as pacientes vão conhecendo a gente, próctos, uro, etc e tal, então muitas pacientes são encaminhadas diretamente para mim, por exemplo, ou para algum colega coloprocto, porque já sabe que a gente trata. Então, assim, a paciente geralmente chega para o ginecologista, existe um centro da mulher, né, onde tem esse núcleo, e a partir daí ele encaminha para a gente. A gente avalia, faz colonoscopia, emitimos a guia, né, e entramos juntos com o ginecologista. No nosso serviço, eu sei que é um pouco diferente de como a Luciana trabalha, e essa padronização que a gente adota, eu particularmente acho muito, muito boa. Nós temos ginecologistas muito experientes e eles fazem toda a ureterólise, tratam toda a parte ginecológica. Então, assim, quando eu entro, já é para fazer a parte da coloprocto. Então, o gineco começa a parte dele, faz tudo aquilo que tem que fazer da parte dele, faz as ureterólises, né, disseca toda o útero sacro, os implantes todos que tiver ali na região, enfim, uterina, septo retrovaginal, e aí quando eu entro, na verdade, no momento em que eu vou fazer a parte da coloprocto. E quando eu entro com a minha equipe, e aí a ginecologia já está saindo de campo aí e tudo mais. E se a uro precisa de entrar, ela geralmente entra depois da ginecologia, e geralmente o último a entrar realmente é a coloprocto, né? E é importantíssimo da nossa parte, geralmente essa parte de apêndice, de ilho, avaliação, né, dessa parte toda aí, enfim, esse inventário de cavidade abdominal da parte intestinal, quem faz é a gente. E o inventário da parte de diafragma e tal, geralmente a gineco faz inicialmente, mas quem trata também essa parte sou eu, né? Então, assim, a dinâmica é essa, é uma dinâmica muito, muito boa, na minha opinião. Eu acho que, enfim, a cirurgia não fica desgastante nem maçante para ninguém, porque são 2, 3 equipes, então cada equipe entra no seu momento, faz a sua parte,
E acho que o mais importante, que eu falo muito de endometriose, você tem que ter um ginecologista para chamar de seu, entendeu? E porque, assim, é muito importante que você tenha profissionais que você confie, né? Que fazem um excelente serviço e que você tenha uma parceria sólida em que depois no pós-operatório vai estar junto com você, vamos estar acompanhando junto. Então, assim, eu acho muito importante que a gente tenha um ginecologista de confiança. Nossa equipe, a gente tem uma sorte enorme de ter mais de um ginecologista de confiança, mas profissionais que realmente fazem uma cirurgia de excelência. A gente já chega no campo cirúrgico, né, assim, com todos os focos de endometriose da parte ginecológica resolvidos. O septo, às vezes, ele já solta ali, às vezes não, às vezes eu solto, mas é, assim, a gente consegue ter uma parceria muito, muito sólida, forte. Eu acho que é importante você ter um ginecologista que você confie, que quando você vai entrar, você sabe que a cirurgia que foi feita anteriormente foi uma cirurgia excelente e ele confia que eu vou fazer uma cirurgia que vai ser adequada também para aquele paciente. Então, é dessa forma que a gente trabalha no nosso serviço e eu, particularmente, acho que é uma forma que tem dado muito certo, muito exitosa. Até a Luciana, eu sei que ela trabalha um pouco diferente, se ela quiser depois contribuir um pouco com a forma como ela trabalha, com a visão que ela tem dessa forma de trabalho, eu acho também interessante para que os meninos vejam formas diferentes de abordar o tema, né? Eu acho que é importante a gente que eles saiam daqui, na verdade, entendendo como é que é feito nesses grandes centros e tomando o caminho que eles acharem mais convenientes e forem mais adequados no dia a dia deles, de acordo com a estrutura que eles tiverem, né? Ótimo. Obrigado, Paulo. Ô, Cântia, passa a palavra para você, acho que para a gente dar Para eu segmento e não apresentar atrasar muito, né? isso, temos a honra da doutora Luciana Pirmo com a gente aqui hoje, doutora em cirurgia pela Universidade Federal de Minas Gerais, ex-presidente da Sociedade Mineira de Coloprocto e da Sociedade Brasileira de Coloprocto. Doutora Luciana, a tela já está compartilhada com a gente, fica à vontade, a palavra é da senhora. Inicialmente, está me ouvindo? Sim? Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a Sociedade Brasileira de Proctologia, na sua pessoa, Cântia, por esse programa de educação continuada, que eu acho que está fortalecendo muito as residências e fortalecendo também a sociedade mineira junto ao quadro nacional. Isso é uma realidade, a sociedade, todo mundo sabe desse programa que tem, todo mundo admira. Já teve proctologista que, quando começou, falou assim: quando acabar você me fala. E aí, eu não falei até agora, né? Então, ele falou assim: mas não acabou? Eu falei: não, a coisa é sólida. Né? E então, eu queria agradecer também ao Guilherme por ter me convidado para vir falar em nome da Santa Casa. E isso, para mim, a minha história com a Santa Casa é uma história de amor e de vida, certo? E deu problema. Nossa, só um minuto, Kátia, que não quer. Tranquilo. Você vê que tem uma setinha Alô? embaixo, bem embaixo à sua esquerda tem uma setinha. Se clicar nela, passa. Bem embaixo à esquerda. Você tentou com a setinha do computador, Lu? Foi. Você tinha. Agora, então, tenta igual a Cântia falou, tem uma setinha cinza. Embaixo aí, nessa mesma tela, escrito PEC, Programa de Educação Continuada, Certo. vai mais para baixo. Onde tem layout? Não. Aí, não, agora vai para a esquerda, que sua setinha tá à direita. Vai para a esquerda, mais para a esquerda, mais para a esquerda, mais para a esquerda, agora para baixo. Para baixo, mais para baixo, mais para baixo, mais Não. pouquinho. Não tá vendo a setinha, não? Aí, esta, clica aí. Aí, viu? Tá. Deu certo? Agora você passou vários. É. Isso. Desculpa, gente, mas
O meu domínio de computação não é igual ao de vocês, eu sou de outra época. Então, falar sobre endometriose, como o Paulo já falou anteriormente, é falar sobre uma doença multidisciplinar, certo? Onde, o que ocorre? Ocorre desenvolvimento e crescimento de estrômeros e glândulas endometriais fora da cavidade uterina e que resulta em uma reação inflamatória. É uma doença complexa, pelas lesões heterogêneas, sem limites anatômicos, podendo acometer vários sistemas. A incidência no Brasil, essa estatística é de 2010, não existe outra. 15% das mulheres em idade reprodutiva têm endometriose. E dessas pacientes, 12% vão ter endometriose intestinal, sendo que a incidência maior é do reto e do sigmoide. Em termos de sintomatologia, nós temos pacientes assintomáticas e pacientes que podem ter todos os sintomas, dismenorreia, dor pélvica, disquesia, hematoquesia, até sinais de semi-obstrução intestinal. Esse vasto mapa de sintomatologia é o que dificulta o diagnóstico, certo? Então, às vezes, o paciente tem até 7 anos que está indo de local em local e sem diagnóstico de endometriose. É preconizado pela literatura que pacientes com suspeita de endometriose, o primeiro exame que deve ser feito é o ultrassom transvaginal. Por quê? Porque ele tem alta sensibilidade, alta especificidade, é um exame pouco invasivo, é um exame barato. Depois disso, então, para a gente ter uma visão maior do acometimento, então a gente deve pedir a ressonância magnética pélvica e abdominal. Todos esses exames devem ser feitos em serviços referenciados para endometriose, senão não se faz o diagnóstico. Quanto à colonoscopia, ela não é um exame para diagnóstico, mas eu acho ela muito importante para o estadiamento. Então, eu vou aproveitar aqui, porque tem muitos colonoscopistas que fazem endoscopia, tem muito prócto que faz colonoscopia, e a gente vê que passa batido, às vezes, aquelas lesões que são da endometriose. Então, o que ele tem que procurar? Ele tem que procurar uma distorção do lúmen, um estreitamento luminal, espessamento excêntrico, às vezes é raro, mas tem lesões polipoides, alteração da mucosa. Você não vai encontrar a endometriose, porque só 10% dos pacientes têm endometriose de mucosa. Você vai ter um eritema e uma granulação, que é mais uma reação inflamatória. Ou, às vezes, você não tem nada disso, mas quando você vai fazer colonoscopia, você, como no exame, como nesse caso clínico que foi apresentado, uma dificuldade de passar, você sente que o colo está fixo. Então, isso é um dos sinais de endometriose. Então, qual que é o objetivo de você fazer a colonoscopia, já que você não consegue fazer diagnóstico? É um estadiamento mais adequado à doença. É difícil, por uma ressonância, você fazer diagnóstico de endometriose de seco, de osteopedicular, de papila ileal, mas às vezes você consegue fazer isso pela colonoscopia. Diagnóstico diferencial com outras doenças e definição da altura da lesão em relação à borda anal. Isso é muito importante, porque você já conversa com o paciente quais são as suas dificuldades naquela cirurgia. E avaliação do estreitamento luminal, porque muitas vezes uma ressonância fala que tem estreitamento luminal, que aquilo é uma indicação de cirurgia, e muitas vezes na colonoscopia você vê que não é. Por exemplo, essa paciente, o diagnóstico da endometriose de seco dela foi feito porque havia uma compressão extrínseca, certo? Um abaulamento na hora de fazer a colonoscopia. E essa paciente foi tratada só com uma ressecção do fundo de seco. Essa outra paciente, o que ela tinha? Ela tinha uma compressão, um prolapso da válvula ileocecal. Esse prolapso era feito por causa da endometriose, que estava comprimindo a válvula ileocecal. Essa paciente foi uma paciente que foi encaminhada para poder
operar porque ela ia engravidar, ela era assintomática, mas a ressonância tinha dado uma lesão estenosante. Então, quando nós fizemos a colonoscopia, ela tem uma retração, mas o lume dela está livre, ela não tem uma obstrução intestinal. Então, isso muda a conduta. Isso, às vezes, você deixa de operar um paciente só por causa de uma imagem. E qual a indicação de uma cirurgia? A endometriose é uma doença que você trata clinicamente. A cirurgia é uma exceção. Como os pacientes que chegam até o proctologista, na maioria das vezes, são as exceções, porque os outros são tratados só pelo ginecologista. Então, as principais causas de necessidade de tratamento cirúrgico é a falha do tratamento clínico, a contraindicação à terapia hormonal, a infertilidade sem obstrução intestinal e estenose do ureter. E toda vez que você suspeita que você consegue fazer o diagnóstico, apesar de ser difícil, de uma endometriose de apêndice, de uma endometriose de delgado, é indicação cirúrgica também. E como escolher a técnica adequada? A tendência atual, que é independente do tamanho da lesão, de número das lesões intestinais, a tendência hoje é, quando a lesão é reto, é que se faça o shave. Por quê? O paciente vai ter menos disfuncionalidade. Se você não consegue fazer o shave, então tentar um disco. As secções são reservadas mais para lesões mais avançadas. Isso aqui é mostrando a tendência do shave. Em 2011, 17% dos pacientes fazia shave. Em 2017, já 48%. Eu acho que hoje essa estatística aumentou mais. E isso muito em decorrência que não conseguiu se provar que a ressecção alargada, ela dá menos recidiva do que o shave. E esse outro trabalho, que é um trabalho que eles pegaram 6 peças de ressecção segmentar e fizeram cortes em locais que não tinha macroscopicamente endometriose. E o que eles acharam? Acharam endometriose microscópica. Então, não adianta você fazer cirurgia extensa, certo? Que vai levar o paciente à disfuncionalidade se o paciente não vai ficar curado. Então, além da técnica que você vai usar para fazer a ressecção de endometriose, é importante também lembrar que todas as lesões endometrióticas devem ser retiradas, porque senão o prognóstico do paciente é ruim. Então, para isso, além de todo o estadiamento que você tem, é importante você fazer um inventário extenso de cavidade. Por exemplo, essa paciente é um caso muito grave, ela tinha endometriose de diafragma, ela tinha endometriose de apêndice, ela tinha endometriose grave de delgado com estenose, ela tinha endometriose grave pélvica, tinha endometriomas extensos. Então, tem que ter muito cuidado ao operar essa paciente. Então, a regra é o quê? É você identificar aquelas estruturas importantes, como o ureter, os nervos hipogástricos, antes de você dissecar uma lesão que está próxima deles. Então, essa dissecção, então, você tem que fazer de todos os 2 lados do colo, para depois, então, você desaderir o colo e fazer as reduções das lesões. A visibilidade também é muito importante, por isso a gente coloca sempre o elevador do ânus. Quando você está dissecando junto à vagina, é importante você fazer um toque vaginal, porque você vai ver limite entre a vagina e o reto. E aí você não vai fazer a lesão nem da vagina e nem do reto.
Então, vamos agora às técnicas que a gente pode usar. O shave. O que é o shave? É ressecção de lesão mantendo a parte muscular da parede. Tem menor morbidade e melhora a função intestinal. Esse é um outro paciente, depois de fazer toda a dissecção pélvica, então aí ela tinha o quê? Ela tinha 2 lesões de reto e ela tinha uma lesão de sigmoide, certo? Então, era uma ressecção muito extensa, ela ia perder muito reto. Então, o que nós fizemos? Fizemos um shave bem agressivo. A gente prefere fazer o shave com o hook, a gente sente mais seguro. Então, além desse shave, nós temos shave numa outra lesão do reto. Certo? Tendo o cuidado para tirar toda a lesão, lógico que isso são ressecções macroscópicas. Passamos reto sigmoidoscópio para a gente ter certeza que toda a lesão macroscópica foi retirada. Além disso, a gente injeta azul de metileno para ver se não teve lesões, se não houve vazamento, e quando fica só na mucosa, a gente vai ver a lesão. A gente vai ver um azulado, certo? Então, quando você não conseguiu fazer a ressecção por shave, você vai fazer a ressecção por disco. O disco, ele pode ser manual, pode ser com grampeador. Não existe um consenso quando fazer o disco. O cirurgião escolhe de acordo com o caso e com a sua experiência e com a sua habilidade. Tem alguns detalhes importantes no disco. O nódulo deve estar bem individualizado. O volume do nódulo ele deve ser acomodado dentro do bojo do grampeador circular. Por isso, sempre quando vai fazer a ressecção, a disco, é importante usar o stapler circular 33. O grampeamento ele deve envolver apenas a parede anterior, para otimizar o espaço, porque se você pegar toda a parede, provavelmente lesões vão ficar por fora. Então, aqui é um caso de um disco. Depois de toda a dissecção, nós vamos fazer o shave. A gente só não faz shave naqueles pacientes que a gente já tem certeza que não vai dar disco nem shave. O shave não foi suficiente, então nós vamos fazer o disco. A gente faz como se fosse um chuleio para poder acomodar a lesão dentro do bojo do grampeador, certo? Então, com esse chuleio, as 2 pinças vão para baixo. É muito importante você não deixar tecido normal entrar aí dentro do bojo, senão você não vai conseguir fazer a ressecção completa. Aqui é a peça retirada. Aqui é um outro caso que fizemos disco também. Nesse caso, em vez da gente usar o hook, nós usamos uma pinça de energia. Esse local que está aberto é a vagina, que como ela tinha uma lesão que invadia a vagina, a gente já retirou essa lesão de uma vez, e aí a gente faz um descolamento para que o local onde você vai fazer o disco, ele fique bem livre, para que no grampeamento não venha vagina, para que você tenha uma mobilidade melhor para poder fazer o disco. Então, da mesma maneira, nesse caso, a gente deu um ponto de cada lado. Isso vai depender, o que eu faço vai depender muito do disco, da lesão. Eu vejo aqueles pontos que vou dar, que vão fazer com que eu consiga acomodar melhor a lesão dentro do disco. É importante você tomar cuidado para não pegar estruturas laterais. Aqui é um outro caso, é um caso onde que a lesão era bem lateral, então é um disco mais difícil de fazer, certo?
fizemos primeiro o shape, certo? Depois, demos pontos que ia da parte distal à parte proximal para que a gente pudesse fazer um movimento com o intestino de maneira que a gente enxergasse o local onde fosse fazer o grampeamento. Então, parece que a anastomose vai ficar torcida, mas não, isso é só impressão. E o duplo discoide? O duplo discoide, na verdade, é uma exceção. Você faz o duplo discoide, você não programa para fazer um duplo discoide. Você deve fazer o duplo discoide só quando você fez um disco e você viu que aquele disco não pegou toda a lesão, certo? Então, você faz o duplo discoide, porque senão você teria que fazer uma ressecção segmentar. Então, depois de estar pronto aquela anastomose do disco, você faz um chulei por cima dessa segunda anastomose e faz um segundo grampeamento. Nesse segundo grampeamento, é importante você fazer, se você usou o staple 33 no primeiro disco, no segundo disco você deve usar o staple 29, porque o lumen diminuiu na hora que você fez a anastomose. Esse aqui é um disco usando staple linear, não gosto dessa técnica, mas às vezes a gente precisa usar. Então, esse paciente nós fizemos shave, e depois de fazer o shave, vimos que tinha aberto a luz, certo? Então, nós optamos por fazer um disco com o grampeador linear. Então, você vai dar um ponto em cada extremidade da lesão. Existe um detalhe muito importante, é que esse grampeamento não deve ser feito de uma vez só, que a tendência é a gente querer fazer de uma vez só, mas você não deve fazer. Você deve fazer o primeiro grampeamento e depois o segundo grampeamento você fazer em V, para evitar que dê uma estenose, certo? Porque se você fizer de uma vez só, esse paciente vai ter estenose. Quando você depois você vê que fica uma lingueta ali no local, mas não tem importância, é melhor do que ficar uma estenose. E a ressecção? A ressecção é uma cirurgia mais agressiva, é uma ressecção mais ampla. Novamente, eu falo, é importante a preservação da inervação, e ela está voltada mais para aqueles nódulos grandes, ou nódulos múltiplos que estejam muito próximos. Aqueles pacientes com estenose, porque normalmente é um nódulo estenosante que não dá para você fazer nem shave e nem disco. Essa paciente era uma paciente que tinha duas lesões, uma lesão de sigmoide e uma lesão de reto alto, certo? Fizemos a individualização do ureter e do nervo hipogástrico para que não lesasse na hora de liberar a lesão. Aí, fazendo a liberação da primeira lesão da parte reto cervical e do reto, porque essa lesão aderia a parte do sigmoide, aderia a parte cervical do reto. Mais uma vez, vocês viram que a gente faz toque vaginal, certo? Para poder ver que a gente está num plano certo. Esse paciente, depois de tirar a lesão de colo, ficou uma lesão na vagina que depois foi retirada, foi pela ginecologia. Essa técnica que nós estamos fazendo aí, muito parecido com a do mesorreto, certo? Nós não fazemos mais essa técnica. Hoje, a gente faz a técnica com preservação do meso. Por quê? A doença, a endometriose, é uma doença finita. Vai chegar um tempo que, independente de tratamento, ela vai melhorar. Mas toda
disfuncionalidade que você der à paciente numa cirurgia, ela vai ficar com ela pro resto da vida, provavelmente. Certo? Então, para a gente fica muito envaidecido de fazer uma cirurgia dessa, certo? Porque vocês vão ver, ficou uma dissecção pélvica bonita, mas bastante disfuncionalizante, certo? Então, nós tomamos essa atitude de não fazer mais essa técnica, porque quando você faz ressecção do meso, você vai seccionar as, você vai seccionar os nervos descendentes, os simpáticos descendentes, e vai seccionar os parasimpáticos ascendentes. Então, esse paciente vai ter uma disfuncionalidade muito grande. Em 2022, eu defendi a tese de doutorado, onde eu estudei 144 pacientes, e eu comparei os pacientes de ressecção segmentar e dissecção a disco que tinham uma anastomose baixa. Então, o que eu vi é que esses pacientes com anastomose muito baixa, anastomose a 5 centímetros, eles tinham uma disfuncionalidade muito maior nos pacientes com ressecção segmentar do que aqueles pacientes em que eu fiz disco. Então, nós passamos a adotar essa técnica com preservação do meso e com anastomose intracorpórea, certo? E temos visto que a disfuncionalidade é muito pequena nesses pacientes. Então, essa paciente é aquela paciente que nós já fizemos, mostrei que a gente fez a gente tinha aquelas 2 lesões retais e essa lesão de sigmoide, certo? Então, nós fizemos o shave, né? E depois de fazer os 2 shaves, a gente passou para fazer essa ressecção com preservação do meso. Então, vocês veem que a dissecção é muito próxima da parede do colo, certo? Para que toda a inervação que está no meso, ela permaneça. Então, aí depois de você fazer a liberação do meso, você vai determinar a parte distal e a parte proximal da lesão. Certo? A gente faz uma abertura essa paciente, como a ogiva vai entrar pela vagina, porque ela teve ressecção vaginal, então a gente fez uma abertura proximal à lesão, e aí, aqui uma pequena abertura onde vai passar a parte distal da ogiva. Então, aqui a ogiva passando pela vagina, aqui a gente colocando a ogiva dentro do colo, que vai ser anastomosado. Esse fio vai nos ajudar muito na hora de puxar a ogiva. É importante cobrir a cabeça da ogiva com a abertura distal. Então, agora que já expusemos a ogiva, então vamos pelo fio, a gente vai puxar a ogiva e vai acomodar ela de maneira que a gente agora faça o duplo grampeamento para poder fazer o grampeamento. Aí foi feito o grampeamento proximal e agora depois o grampeamento distal, certo? É importante que entre o shave que eu fiz e o lugar que eu vou fazer a anastomose tem um tecido normal. Então, vocês estão vendo que todo o meso foi preservado, certo? A peça foi retirada pela vagina. E foi, então, feito o grampeamento.
Essa é um outro caso de ressecção, certo? Essa paciente também tinha uma lesão de reto, que foi feito shape, certo? E repetindo a mesma técnica. Eu pus esse caso porque a ogiva, nesse caso, ela não vai entrar pela vagina, porque essa paciente não teve ressecção de vagina, certo? Aí está a lesão individualizada. Fizemos uma abertura distal e uma abertura proximal. A ogiva agora vai entrar pela abertura distal e a gente vai colocar ela na abertura proximal. E aí é o mesmo que já falamos na cirurgia anterior. Então, eu gosto muito no final, pôr esse provérbio africano. Se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo. Se você quer tratar a sua paciente bem, você tem que ser um time, certo? Você pode ser uma pessoa capaz de fazer todas as dissecções possíveis, todas as técnicas da parte ginecológica, da parte proctológica, da parte urológica, mas não é o fazer, é conduta. E conduta é muito importante, não só na endometriose. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de ter falado com vocês. Parabenizar a doutora Luciana pela excelente aula e volta a palavra para o doutor Guilherme para conduzir a discussão final e as considerações finais. Primeiramente, agradecer à Lu a disponibilidade, que mesmo falando que tinha uma viagem próxima, ela se dispôs a chegar de viagem fazer a aula para a gente, né? E não podia ser diferente, uma das pessoas mais gabaritadas aí que a gente tem para poder falar sobre o assunto, né? Te agradeço muito, viu, Lu? Excelente. E a gente vendo seus vídeos fica parecendo que é fácil, né? Esse tanto de lesão, aí você faz aqui, corta ali, volta ali, né? E não é, né? É bem complexo, tem que realmente ser uma pessoa que tem uma experiência grande, né? O Pablo chegou aí também, né? Que não vi ele na primeira parte, eu até pedi desculpa para você, o Pablo. Vou abrir, o Kant, porque eu acho que agora seria mais questão de pergunta, né? Ver se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento para a doutora Luciana, para a gente poder estender um pouquinho mais sobre o assunto, né? Ou quem quiser aproveitar a expertise da Luciana, fiquem à vontade. Lúcia, eu queria Gostaria. aproveitar que a questão que o Paulo falou, se você tem alguma padronização, como é que você faz a questão, se você começa a cirurgia, se você é o gineco começa, se você faz o inventário, como é que você faz durante o seu procedimento? Olha, Guilherme, eu trabalho diferente. Eu começo junto com a ginecologia, certo? Até que a gente defina o que vai ser feito primeiro. Então, depois que define o que vai ser primeiro, ela faz a parte ginecológica, mas, diferentemente, essa parte de dissecção de ureter, de dissecção de inervação, eu não abro mão. Eu acho que a nossa formação de cirurgia geral, certo? Eu acho que nos dá, certo, maior experiência para poder fazer esse tipo de abordagem. Sei que a ginecologista, que eu trabalho com ela, foi uma pioneira na cirurgia videolaparoscópica, ela que ensinou videolaparoscopia para os primeiros cirurgiões que operaram videolaparoscopia aqui, mas eu não abro mão dessa parte, não, certo? Mas depois a procto entra, a uro entra se for necessário, certo? E também, se uma das especialidades tiver problema, a gente ajuda, certo? Vamos supor, a ginecologia está com problema de auxiliar hoje. Eu entro, faço com o gineco a parte dela. Se precisar, ela me ajuda também,
entendeu? A experiência dela hoje. Eu falo que a gente é proctogino e ela é ginoprócto, porque a gente vai adquirindo experiência, mas trabalhar com a equipe da gente específica, né, é melhor, vai mais rápido. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Acho que a Ana ia falar alguma coisa, eu entrei na frente dela, né, Ana? Pablo, algum comentário? Quer fazer alguma pergunta para a Luciana? Desculpa, a gente tem problema aqui com o meu celular e meu microfone. A aula da Luciana, para variar, como sempre, muito boa, né? Ninguém melhor para mim do que. Botou aí, Pablo. Tá mudo de novo. Liberou? Isso. Tá, desculpa. Não, o que eu estava comentando é que acho que ninguém melhor do que Luciana para falar sobre endometriose, né? Um tema que ela tem um domínio muito bom. E a doutora Luciana, né, ela é brilhante. E eu acho que o que ela comentou, que foi falado, acho que é a cerne que todos nós temos que ter em mente, de que a endometriose é uma doença que tem que ser abordada sempre com uma equipe multidisciplinar. A gente sozinho tentar resolver muitas vezes não vai dar certo, porque é uma doença que tem um espectro clínico também, então nós vamos precisar da ajuda da ginecologia. A cirurgia geralmente vai envolver parte ginecológica, às vezes parte urológica, então tem que ser um time, é uma cirurgia delicada, é complicada, que apesar de não envolver grandes ressecções, é uma cirurgia tecnicamente muito difícil, e principalmente quando a gente tem em mente que a gente tem que manter o máximo de funcionalidade, o mínimo de dano para essa paciente, né? É uma doença benigna, igual a doutora Luciana falou, que no futuro ela vai ser autolimitada, uma hora ela vai diminuir os sintomas, o paciente vai entrar na menopausa, isso vai dar uma melhorada. Então a gente tem que manter a inervação, preservar o ureter, preservar o máximo de meias possível, tentar evitar LARS. Então, todo o que a gente tem é um desafio muito grande. Mas eu acho que isso tudo já foi abordado assim muito bem pela Lu. Acho que a sociedade está de parabéns, essas aulas são cada vez mais ricas, né, para a gente. Eu queria agradecer para poder participar. Ô, Lu, e na sua experiência aí, você acha que os pacientes te procuram mais queixa de dor abdominal, dor pélvica, ou mais na vontade de engravidar? O que você tem visto? E se for na cirurgia que você faz, você provavelmente acompanha, né? A taxa de fertilidade é o da literatura, em torno de 40, 50, você vê mais, menos? Como é que fica isso? Olha, tem um trabalho que foi motivo de tese também da UFMG pela ginecologia, em que os pacientes usados foram os nossos pacientes lá do Biocor. E a taxa de fertilidade foi 41,5%, certo? Então a gente ficou até muito feliz, porque o que acontece, Guilherme, é o seguinte: quando você chega em fim de linha, o que você recebe, vou te falar que 70% dos pacientes que eu opero, que eu recebo, são pacientes que já foram operados. Certo? São pacientes que, infelizmente, a gente vê muito, certo? Pacientes que são colocados na mesa para cirurgia, onde que já tem diagnóstico, que tem endometriose, além de ginecológica, endometriose intestinal, e essas pacientes vão à cirurgia e se faz só a parte ginecológica, certo? Então, depois esses pacientes vêm voltando. O que acontece? Às vezes eu pergunto para o paciente, mas não tinha proctologista na hora? Ela falou assim, não, meu médico falou que ia resolver a parte dele, que depois eu procurasse o proctologista. Isso é muito triste,
certo? Mas a gente encontra muito. Então, eu recebo muito pacientes que é da equipe que eu trabalho, eu recebo muito pacientes assim avulsos de outros ginecologistas, mas que está encaminhando para a equipe. Recebo muito paciente que dos infertileutas, que eles querem saber se aquela paciente pode operar sem fazer cirurgia, certo? Então, a gente vê também que tem... Agora, um dos grandes problemas que a gente tem, certo, é o segmento dos pacientes. Porque, por exemplo, uma ginecologista me encaminha, eu opero, logicamente, eticamente, eu reencaminho essa paciente para a ginecologista. Mas o que a gente tem visto que são poucos ginecologistas que sabem seguir endometriose. E às vezes não é nem que sabe. Paciente de endometriose é um paciente difícil. Então, muitos ginecologistas não gostam de fazer segmento dessas pacientes, certo? O meu segmento com essas pacientes eu faço até eu ver que a funcionalidade intestinal dela está normal, ela está bem, ela está segura. Então, na hora que eu vejo que a parte proctológica está resolvida, então aí eu deixo ela por conta do cirurgião. E mesmo assim, eu ainda peço que o paciente me retorne em torno de 6 meses, certo? Porque até mesmo para ver se ela está continuando, se ela está fazendo o segmento da endometriose. Porque o paciente também é muito culpado. Ele fala assim, não estou sentindo mais dor, não estou sentindo mais nada, eu vou ficar assim. Ou então o paciente resolve tentar engravidar espontaneamente e ele não sabe. Lógico que existe um limite de tempo para ele ficar tentando engravidar espontaneamente, certo? Então, eu acabo fazendo um segmento maior do paciente por isso. Ótimo. É paciente sofrido, né, Lu? Sofre muita dor, muito tempo rodando, operando com gente que às vezes não sabe. Até esse caso que você mostrou, a paciente é operado várias vezes e na última cirurgia, antes de vocês operarem, ela teve uma perfuração uterina. Provavelmente foi da aderência, né? Acho que foi até o Paulo comentou, né? Uma E essa, aderência que já tinha, que a pessoa entrou ali soltando, não sabe o que que é e lacera, né? e essa cirurgia foi aberta, Pois certo? é, não tem Para jeito de operar cirurgia aberta, né? Para um paciente infértil, a cirurgia aberta diminui a fertilidade, certo? Então, é uma coisa também que tem que ser vista, porque eu acho que tem que ser vista. Essa paciente é um paciente para tratamento de endometriose. Essa paciente é um paciente para tratamento de endometriose infértil, certo? Paulo, você levantou a mãozinha aí. Eu queria parabenizar a Luciana, perfeita aula. E eu fiquei com duas dúvidas. Na verdade, uma dúvida da própria aula e outra dúvida, né, da experiência dela mesmo, prática. A primeira dúvida é nesse último caso que você mostrou, Lu, você tira essa peça por onde? Porque a vagina não estava aberta, né? Que no Assim, caso anterior, você eu, tira por onde essa peça? eu aumento um pouquinho a incisão do trocáter de 12 e retiro a peça. Uhum. Não gosto de fazer aquela incisão tipo cesariana. Por quê? Porque eu não gosto daquela incisão. Eu acho que quando você aumenta um pouquinho essa trocáter de 12, certo? Você faz uma incisão muito menor, certo? Se você ali você tem um espaço que você consegue afastar bem a musculatura, você não precisa cortar a musculatura. E eu não tenho um índice de hérnia incisional por isso, não. Certo? E a segunda pergunta é sobre essa questão da robótica. Eu, assim, né, você tem uma experiência enorme em endometriose. Eu não sei como é que é a sua experiência em relação à endometriose com a robótica. O que eu tenho percebido na minha prática clínica é que, assim, a gente consegue ser mais econômico, ser menos agressivo, ser menos invasivo quando a gente usa a robótica no tratamento dessas pacientes. Às vezes, um paciente que a gente faria
sei lá, um disco ou até uma ressecção, a gente acaba conseguindo fazer um shaving um pouco mais profundo, um pouco mais extenso e tal. Você tem alguma opinião em relação a isso? Você acha que a robótica tem ajudado nesse sentido ou você acha que em relação à robótica, a laparoscopia supre bem o que a gente precisa? Eu não, eu não tenho experiência na robótica, tem poucos casos de robótica, mas não é endometriose, certo? Mas eu acho que se você tem um domínio da cirurgia videolaparoscópica, isso não vai mudar, certo? Pode te facilitar, assim, você como se diz, você vai ter menos trabalho, certo? Mas, na verdade, assim, eu consigo fazer o shave assim, com muita facilidade. E hoje, para mim fazer uma ressecção, eu, eu tento, você viu aqueles shaves que eu faço? São shaves extensos, certo? Eu não tenho... O que eu tenho em mente é o seguinte, pode me dar trabalho fazer o shave, que muitas vezes dá vontade de, sei lá, e fazer ressecção, que dá menos trabalho do que você fazer um shave. Mas para o paciente, o shave, fazer o shave é muito importante. Então, assim, por que eu não faço robótica? Certo? Primeiro, os hospitais hoje, né, que eu trabalho também em hospital que tem robótica, mas a minha clínica, os pacientes não têm dinheiro para pagar a robótica, não. Quando eu ofereço robótica, o que eles falam? Ó, doutor, eu tenho um dinheiro aqui, ou eu faço FIV, ou eu faço robótica, certo? Então, como não existe nenhum trabalho na literatura ainda, certo, provando que a robótica na endometriose é melhor que a cirurgia videolaparoscópica, eu não tenho como virar para essa paciente e falar para ela assim, não, você vai se beneficiar muito com a robótica. Certo? Como eu também quero fazer uma pergunta aí. Bom, primeiro agradecer a brilhante aula do Dr. Luciano. Estou aqui revendo amigos, né? Paulo, o próprio Guilherme, o Pablo, a Cântia. Já mando um abraço para o Zito aí, o Cântia. E aproveitar aqui, doutor Luciano, eu estava com um questionamento em algumas cirurgias que a gente acaba abrindo a vagina, no caso. A senhora faz alguma forma, alguma manobra de um retalho de epípula, alguma coisa, para a gente evitar uma fístula ali? O que eu libero bem a vagina. Então, se você liberar bem a vagina, a anastomose da vagina vai ficar desencontrada da anastomose intestinal. Mas que realmente, se você tem duas anastomoses próximas, certo? É uma chance. Mas eu não acredito muito, e na literatura muito, também você vai lendo, se você colocar ali retalho de epipo, essas coisas, eu não acredito nisso. Eu acredito que você deve liberar bem a vagina, deve liberar bem o reto da vagina, certo? E fazer bem uma anastomose, uma sutura bem boa, tanto da vagina como na sua anastomose. Quando tem, eu vejo, se eu acho que anastomose não vazou nem nada, mas aquela anastomose que você olha para ela olha para você, você não sabe por quê, mas você não gostou da anastomose, eu às vezes faço um reforço com manual. Mas isso são exceções, certo? Ótimo. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Nós já estamos chegando no final aí. Se tiver mais alguma pergunta para a doutora Luciana, senão já volta a palavra para Kant e para as palavras finais, ou sou eu mesmo, Kant, que faço? Estou sem saber agora a hora. Magda, você quer falar? Abriu o microfone aí? Na verdade, o que eu quero dizer é agradecer a Lu, né, pela aula e dizer que ela é um show. É um show de bola. Ô, Lu, e muito obrigado por ter me ensinado tanto durante a vida toda. É só Ah, isso, Lu. Beijo para você.
Você também, obrigado, Magda. Não, Guilherme, pode terminar. Bom, então acho que foi muito proveitoso. Primeira experiência que a gente teve no novo formato, né, Cante? A gente ficou meio na dúvida, até conversei com a Lu antes, que eu também estava sem saber, mandei mensagem para a Cante, falei, Cante, eu estou meio apreensivo, como é que a gente vai fazer esse negócio de novo, né? Mas eu acho que no fim das contas foi bem proveitoso, foi bacana, né? Que ficou mais objetivo, né? Não estendeu muito, porque antes sempre todo mundo falando a mesma coisa. Vamos ver para as próximas aulas se mantém. E mais uma vez só agradecer a Lu, né? Excelente pessoa, né? Sem comentários como profissional também. Ela, na minha época de residência, eu consegui arrastar ela para cima da casa para operar uns casos de endometriose lá. Tá precisando voltar, né, Lu? Falar com os residentes para separar uns casinhos lá para a gente poder, né, fazer. 2 horas. Mas muito obrigado, né? Na hora que a Cântia passou a grade, na hora que eu vi a endometriose, eu falei, não tem outra pessoa para chamar, a não ser a Luciana, né? Então foi excelente, né? Muito bom mesmo. Obrigado, Paulo, pela também, né, dividir aí o início, a discussão, né? O Pablo também, apesar de ter chegado atrasado, né? Assim, por motivos dele, coitado, né? Ele tá vendo que ele ficou meio agarrado, mas o formato foi interessante. Obrigado, Cântia. Gostei muito. Encontro os residentes agora na prova, dia 31 de julho. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite.